Sejam todos bem-vindos. Nossa gratidão é pela presença. Uma leitura aqui da nossa agenda cristã. Em boa lógica, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de ceder. Quem vive colecionando lamentações caminhará sobre a chuva de lágrimas. Fazemos nossa prece de abertura, em nosso momento de concentração da palestra. Pedimos a Deus que nos conceda luz, serenidade, paz e harmonia. Senhor, nos pedimos concentração, que nossas mentes estejam abertas para a compreensão do nosso tema, nossa palestra. Pedimos a Deus que nos conduza em harmonia e em paz, que assim seja. Convidamos a nossa palestrante de hoje, a senhora Bernadette, a nossa gratidão pela sua presença. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gratidão à casa, Gratidão a Deus por essa oportunidade. Gratidão ao nosso anjo guardião, que está sempre conosco, que nunca deixa a gente descansar um pouquinho, que está sempre trabalhando, segundo diz aqui, o bilhete fraterno. Gratidão ao convite da casa. O assunto que nós trouxemos para hoje vem bem de encontro a esse bilhete fraterno que estudamos há pouco. Brilhe a vossa luz. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo que é teu próprio ser imortal? Uma das frases aqui. Olha Jesus aqui mandando para nós. Jesus dizendo, brilhe a vossa luz. Todos nós temos a luz, só temos um pouco retraído, um pouquinho devagar, como nós costumávamos dizer na época que estudávamos aqui, tinha um texto do nosso estudo, que falava um texto do irmão Nazareno, se eu não me engano. Esse irmão Nazareno, muito rico, viveu na terra, passava um pobre, ele mandava os empregados dar uma comidinha, pedindo alguma coisa. Passava alguém, uma freira pedindo para os pobres, ele mandava para o seu governo, o seu mordomo, desse um dinheirinho para aquilo, e assim ele só ia dando. Atendimento na favela, ele mandava dinheiro, ele mandava comida, ele mandava roupa, ele apenas mandava. Certo dia, Nazareno veio a desencarnar. Chegando lá, sentado no seu trono, esperando pelo juiz, aquele bom velhinho com a bengala na mão, ele se deu mal, porque o juiz era a sua própria consciência. E a sua consciência o chamava, o que você fez na terra, Nazareno? E Nazareno, mas eu mandei a minha empregada fazer isso, mas eu mandei meu mordomo fazer, eu mandei a secretária fazer isso. Você mandou, você estava com toda a ferramenta na mão e simplesmente
ficou com ela guardada na gaveta. Suas mãos enferrujaram. Volta para o começo. O texto não é exatamente isso, nós não temos nem como falar muito, porque é extenso, né? Então nós temos as nossas ferramentas e nós temos que trabalhar ela. Jesus, quando veio ao mundo, ele juntou, né? Foi passando, vem comigo, vem comigo, vem comigo, e juntou-se os 12 apóstolos. Ele convidou esses 12 apóstolos a semear, porque o semeador saiu a semear. E ele chamou o povo, vai, pode fazer tudo que eu faço. E eles ficaram com medo, como nós temos medo ainda hoje, 2022, e nós ainda temos medo, ainda fica meio ansioso, meio receoso qual vai ser a reação da pessoa, como é que vai ser. Imagine naquela época. Mas os bons apóstolos já vieram da espiritualidade, já com esse, né, predestinado a esse caminho, porque já tinham sido escolhidos lá. Mas ainda assim eles ficaram com medo. Ao recomendar a seus discípulos, brilhe a vossa luz, o divino amigo estava encorajando-os a ir a campo e anunciar a boa nova. Era um trabalho árduo que exigia de cada enviado do mestre muita coragem, determinação e capacidade de persuasão. A beleza deste convite é saber que podemos brilhar e que só depende do nosso esforço. Fazer algo de bom a cada dia é querer melhorar, não repetir erros, ter esperança, ter gratidão, ter bom humor, sorrir, amar e perdoar para um dia finalmente seguirmos Jesus. Quanto mais usamos os nossos dons, mais eles se desenvolvem e se tornam visíveis e iluminam a nossa volta. Não podemos deixar o nosso dom guardado, nós não podemos deixar a luz do candeeiro abaixo do alqueire, tem que deixar essa luz acima, no velador, para que ilumine a quem precisa. Relata o evangelista Lucas que em certa ocasião, Jairo, chefe da sinagoga, veio ao encontro de Jesus e, prostrando a seus pés, implorou que ele fosse à sua casa e curasse sua filha. Atendendo o pedido, o mestre se levantou e seguiu aquele pai angustiado. Pelo caminho, uma senhora que há muitos anos estava doente aproximou-se de Jesus e lhe tocou o manto, pois acreditava que esse fato haveria de curá-la, e assim sucedeu. O rabi, entretanto, inquiriu quem houvera tocado. A mulher prostrou-se diante do mestre e confessou que fora ela quem o tocara, porque naquela época, hoje nós temos médicos, temos medicamentos, temos remédios, né, essa senhora, ela vivia de uma hemorragia, e quem vivia de hemorragia não podia tocar em ninguém, tanto que saía de casa, nem contato com os filhos podia, porque era dado como suja, como pecadora. Então é o que ela fez, ela simplesmente se prostrou na frente do mestre e confessou que fora ela quem tocara. E Jesus, fitando-a, afirmou: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A nossa fé é primordial e nós ainda não acreditamos na força da nossa fé. Ainda hoje nós ainda somos temerosos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o item 5, o Espírito de verdade nos informa dizendo: ditosos serão os seres humanos que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Trabalhar, portanto, em favor dos necessitados, sem qualquer recompensa, é um ato de grandeza e de evolução espiritual. Confiados nas palavras de Jesus quando disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se pode acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.
Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Devemos cumprir com os nossos deveres, espalhando os ensinamentos do Mestre a todos os que deles necessitam. Quanta gente que precisa, quantos irmãos a gente olha hoje, um dia chuvoso, frio, embaixo das marquises, pelo menos na frente da minha casa é um monte, né? Quantos irmãos ali que a prefeitura faz? Passa ali, convida eles durante o dia, mas às 5 horas da tarde a prefeitura não tem mais atendimento, eles não têm mais para onde ir. Porque tem a casa do, como é que se diz? O POP, né? Ali perto da minha casa. Então, aí eles vão de porta em porta batendo e pedindo. Mas de que adianta eu levar um prato de comida quentinho e simplesmente vai com Deus? Vai alimentá-lo? Vai aquecê-lo? Sim. Vai com Deus? Deus está abençoando. Mas ele precisa também que a gente explique a ele, que a gente converse amorosamente, que a gente dê atenção, que a gente procure incentivá-lo ele a procurar emprego, casa, porque tudo isso que se faz necessário está nas leis, né? A lei do trabalho é obrigatório, é necessário para nós, para a nossa sobrevivência, mas nós ajudando com uma palavra que seja de incentivo, isso vai ajudá-los, mas também muito mais a nós. A nossa luz é pequenininha, mas podemos fazer essa luz brilhar longe. Muitos somos os que afirmam ter fé. Jesus prescreveu que tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. Removeríamos montanhas. Olha só, o que é um grão de mostarda? Eu nunca tinha visto, até a minha filha começar a trabalhar com terapia holística. Ela me mostrou, né, a sementinha, principalmente a mostarda preta, que ela é minuciosa, mas é um pinguinho de nada. E Jesus disse, o tamanho de um grão de mostarda, se tivéssemos a nossa fé, nós removeríamos montanhas. A fé, enquanto virtude, tal qual o perdão, a caridade, a paciência, é conquista do Espírito. Portanto, somente se dá através da prática da vivência. De nada adianta uma fé que não é capaz de consolar nosso coração quando um ente querido retorna para a pátria espiritual, morada de todos nós. Uma fé que não é capaz de nos manter de pé diante da mágoa, da ofensa, da dor, da humilhação, da ingratidão. De nada adianta uma fé que não é capaz de dialogar conosco, preenchendo-nos de esperança diante dos problemas e lições que diariamente somos convocados a superar e principalmente com cada um deles aprender. É na experiência diária e em especial nos momentos mais críticos da nossa existência que somos convidados a dar testemunho da nossa fé. Sendo assim que cada gesto, cada palavra, cada decisão que tomarmos possa ser regada com os bons eflúvios da fé. Se bebermos diariamente nessa fonte que nunca seca, teremos guia seguro para o progresso intelecto-moral e para a conquista da felicidade que almejamos. Está aqui. Faça o bem que puderes, porque quem sabe é você e Deus que está no céu. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. O pessoal ali na rua estão se pegando no tapa, aquele burburinho de mulheres se brigando, de gente falando. Aí tu vai lá e joga ainda um copinho de água, um copinho de álcool, como disse a irmã? Não. Retira-te, não importa. Se puderes apaziguar, se puder melhorar, vamos com calma, vamos com tranquilidade, somos irmãos, todos filhos de Deus. Melhor. Agora, se não conseguir, saia, não fique no meio, porque você está entrando no campo de energias negativas, energias ruins. E nós não precisamos disso. Nós estamos aqui para fazer a nossa luz brilhar, ajudar, fazer aqueles irmãos crescer. Não nós entrar naquele redemoinho de energias ruins. O
meigo nazareno ensina-nos que seu reino não é deste mundo, pois esclarece que a vida na terra é transitória. Nós sabemos disso, né? Essa passagem aqui é um piscar de olhos. É um curto período de aprendizado para o espírito, na sua longa ascensão a Deus. Embora o mestre tenha sido enfático em afirmar, perdi o fio da... Embora o mestre tenha sido enfático em afirmar que o seu reino não é aqui, o homem em geral permanece alheio a toda sugestão de natureza espiritual. Ficamos dando ouvido. Para que dar ouvido ao que o outro está falando de ruim? Isola. Certa feita nós trabalhávamos antes numa casa de idosos e tinha uma idosinha que ela era evangélica. Meu Deus, ela não aceitava e ela só xingava, ela reclamava. E um dia ela era meu plantão de sábado trabalhando, e ela começou a me xingar de todos os elogios dessa vida. Desse tamanho, 1,20 m. Cheguei bem pertinho dela, minha irmãzinha. Estás me vendo? É para ti mesmo que eu estou mandando isso, vai para aquele lugar. Eu disse, não, querida, olha para esse, porque eu estava com o espelho do lado, né? Puxei o espelho e botei para ela. Olha para cá, quem que estás vendo? Eu. Então tu não estás dizendo nada disso para mim, meu amor. Tu estás dizendo isso para ti. Tudo que tu estás dizendo para mim é para ti. Está batendo nesse espelho. Ela se ajoelhou, muito evangélica, tadinha, era de dar dó. Porque os idosos, quando eles estão demenciados, eles não têm noção. Eles falam coisas, eles dizem coisas e depois eles se arrependem também, porque eles têm um momento de lucidez dele. Tadinha. Ela foi para o quarto, passou a mão na Bíblia dela. Está vendo o detalhe? De cabeça para baixo. Que o Senhor não sei das quantas. Aí foram lá ver o que ela estava chorando. Ela estava com a Bíblia de cabeça para baixo, aquelas palavras dela, as palavras decoradas. As meninas não queriam mais nada, né? E elas continuaram rindo. Não ri. Isso é entrar numa vibração muito ruim. Eu sei que é engraçado, que dá vontade de rir, mas nós temos que ajudar ela, mostrar. Aí quando foi dito que a Bíblia estava de cabeça para baixo, que ela já tinha olhado para um espelho e xingado ela mesma, ela parou e respirou e foi lá carinhosamente conversar com as enfermeiras, pedir desculpa pelo ocorrido, pediu desculpa para mim e a gente deixou por isso, porque quando a gente trabalha com idoso a gente tem que ter toda a paciência, mais paciência do que a gente tem com criança, porque com criança a gente tem que ter didática, com idoso tem que ter paciência, porque os demenciados, eles voltam ao passado, eles voltam a coisas antigas, eles puxam coisas que nem existiram, a mente deles trabalha assim. Então, como eu sempre disse, foram 15 anos dentro daquele lar, foram 7 anos como voluntária, 7 anos e meio como voluntária e 7 anos e meio como empregada. Foram os 15 anos maravilhosos da minha vida, que eu aprendi muito, porque lá me ensinaram, eu não aprendi, eles me ensinaram o amor, ensinaram a paciência, a capacidade de entender uma pessoa sofrida. A gente começa a conversar muito, na hora passa. Os espíritos conscientes da vida e suas múltiplas dimensões preocupam-se com seu retorno a este mundo. Sabem a responsabilidade que envolve uma encarnação. Compreendem que todos nós invariavelmente retornamos a este planeta com uma missão, ainda que pequenina. Muitas delas são missões comuns de tipo ser pai, mãe, cientista, pesquisador, professor, médico, sacerdote, artesão, divulgadores da doutrina, os evangelizadores infantil, porque isso é o principal de tudo. Quando nós escolhemos esse assunto, foi justo esse o principal assunto, a divulgação da doutrina espírita, a divulgação do Evangelho redivivo. Se nós, como a semana passada nós ouvimos a Inara, né, a presidente da URI, ela falar, se nós não tivermos força, fé em evangelizar os nossos pequenos, como vai ser amanhã? Como aqui já passou muitos dirigentes dessa casa, né? Ainda bem que teve outros, claro, sempre vai vir outros, mas nós precisamos orientar os nossos pequenos, evangelizá-los, ensinar o porquê de cada coisa, o amor ao próximo, a caridade, principalmente, porque foi isso que Cristo veio nos ensinar.
né? O amor, a caridade. E aí a gente ficou pensando, e ela estava cobrando, porque vai ter a conreginha, né? Envolve os pequeninos. E nesse dia da conrégia eu continuo afirmando, já estou com esse mesmo assunto já há três casas, e continuo afirmando, é muito importante mandar os seus pequenos, os netos, mande eles para a conreginha. É um dia de aprendizado, de muita harmonia, de alegria, de evangelização, mas tem música, tem muita coisa lúdica que interte ele, que fazem com que eles tenham mais vontade de querer aprender, porque eles vão estar aqui no nosso lugar amanhã, uns aqui divulgando a doutrina, outros evangelizando, outros apenas passando uma vassourinha no chão, colocando uma aguinha, porque todo serviço para Jesus, todo serviço para Deus é grande, feito do fundo do coração. Por isso temos que nos empenhar na divulgação da mensagem espírita, que não é outra senão do cristianismo redivivo. Em outros termos, isto significa agir com desprendimento e dedicação ao trabalho de ajuda ao próximo, atuar com menos críticas, mais realizações no campo do bem. O médium não deve se recolher porque um dia falhou ao filtrar o pensamento do espírito comunicante. Tais ocorrências são escolhos da prática mediúnica a que todos nós estamos sujeitos. Em matéria de mediunidade, diz no Emmanuel, é um trecho que eu peguei de um livro. Importa o serviço, isso Emmanuel falou, né? Quantas vezes ele falou para o Chico? O que importa é o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Olha lá, Jesus, maravilhoso, nos chamando para brilhar a luz. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas não há diferença. Não adianta de nada eu conhecer, eu estudar, me dedicar, preparar um monte de ensinos, de passagens, palestras ou evangelização e ficar para mim. É a mesma coisa, a lâmpada está apagada, não está ajudando ninguém. O orador também não deve se calar porque um dia não esteve inspirado ao expor o tema preparado com tanto esmero. Acontece bastante, comigo principalmente já aconteceu. A todo instante somos testados na nossa humildade e no dom de servir. Divulgar a doutrina espírita, seja através da palavra ou da escrita, é caridade sob a forma de mais luz no coração das pessoas. As obras estão todas ali. Para empréstimo não paga nada. Todo canto ali tem, se for na biblioteca pública tem. Puxa no Google, tem livros maravilhosos para baixar. Então, só não lê, só não aprende quem não quer. E daí o pouquinho que a gente aprende, a gente, eu li no livro, está assim, aquele livro lá disse isso. E abre uma teia de conversas, uma roda de conversas e vão colocando, cada um coloca o seu plano, como foi feito no início aqui no estudo. Achei maravilhoso, já 2 casas que eu vou que tem esse círculo de oração antes, porque isso evita as conversas paralelas, os assuntos alheios que não tem nada a ver, porque a gente vem para dentro de uma casa espírita, é para estar em comunhão, né, em harmonia com os espíritos. Não para estar conversando do que aconteceu, que eu fiz pão, ou que a vizinha deixou o pão crescer, ou que a outra deixou o arroz queimar, ou que o outro tropeçou, que a roupa está suja, e assim por diante. Nós viemos para a casa espírita para nos harmonizar com a espiritualidade, com a energia da casa. E esse círculo de estudo antes é muito importante. E o dirigente da casa espírita não pode reclamar do cargo, simplesmente porque o trabalho é exaustivo, exigindo dele mais abnegação. Compreender que a casa espírita é um farol que ilumina e consola muitas almas em aflição, restaurando-lhes a fé e a alegria de viver. Só este motivo é suficiente para que trabalhemos ainda mais. Havia um menino de 3 anos de idade, e ele, muito inteligente, muito esperto, ele dizia que quando crescesse queria igual ao seu pai. Ele queria ser igual ao pai dele, ia trabalhar na oficina do pai dele, ia trabalhar igual. O pai dele fazia arreios de cavalo.
ele passou a mão num instrumento pontiagudo, começou a bater no couro e aquele instrumento escapou da mão e furou seu olhinho. Dali, uma infecção que passou para o outro. Aos 3 anos de idade, ele ficou cego. Dali por diante, ele continuou a si mesmo ajudando seu pai, sabia exatamente onde estavam as coisas, auxiliava seu pai naquela oficina, trazia as coisas, levava água, trazia comida, pegava material. E aos 10 anos, eles ficaram sabendo que havia um instituto para cegos. E assim, o seu pai o levou para lá. Para quê? Porque ele queria muito aprender a ler e escrever, e assim seu pai o levou. Lá nesse instituto para cego, os donos lá tinham uma biblioteca enorme, vasta, tudo em alto relevo as letras. Mas eram livros enormes, grossos, mas ele não se conteve, ele leu todos, em instante ele aprendeu a ler e aprendeu a escrever naquele sentido. E já na adolescência para jovem, ele não estava conformado, porque já tinha lido a biblioteca toda, ele já sabia de cabeça para baixo, de trás para frente. Ele queria saber mais, ele queria escrever mais. Aí ele soube que havia um general que mandava as mensagens para os seus subordinados, os soldados, para que lessem no escuro. E ele queria saber como é que era, ele ficou encantado. Chamou seu pai e pediu que queria conhecer o general. Chegando lá, seu pai, esse general ensinou para ele, pegou um aparelhinho do tipo que furou seu olhinho e mostrou para ele como é que ele fazia as letras. Fez uma meia dúzia de letras, mostrou como é que se juntavam as frases e ele ficou encantado. E aí ele foi treinando e foi aprendendo, porque durante a guerra não podia ter luz, para os inimigos não ver o que ele estava atendendo a mensagem. Ele voltou para o instituto, fez e mostrou para os dirigentes do instituto. Os dirigentes botaram a mão na cabeça: meu Deus, não pode, jamais, o que vamos fazer com esses compêndios, essa infinidade de livros? Foi dinheiro, muito caro para fazer toda essa leitura em relevo. E ele mostrou que era muito fácil, porque do jeito ele queria escrever livro. Do jeito que ele fazia, qualquer mensagem, qualquer frase que ele fazia, ocupava um monte de páginas e era um desperdício, como ele dizia. Aí ele aprendeu a fazer sozinho. E dali, passaram-se algum tempo, aos 43 anos de idade, finalmente aos 20 anos de idade, Luiz chegou ao alfabeto legível com combinações variadas de 1 a 6 pontos. Aos 20 anos de idade também. O método Braille estava pronto. O sistema permitia também ler e escrever música. A ideia acabou por encontrar aceitação. Semanas antes de morrer, no leito do hospital, Luiz disse a um amigo: tenho certeza de que minha missão na Terra terminou, porque ele aprendeu a piano, aprendeu a tocar os instrumentos, tudo que ele queria, e aprendeu a compor música, a fazer as letras, as notas musicais. 2 dias depois de completar 43 anos, Louis Braille faleceu. Nos anos seguintes à sua morte, o método se espalhou por vários países. Finalmente foi aceito como o método oficial de leitura e escrita para aqueles que não enxergavam. Assim, os livros puderam fazer parte da vida dos cegos. Tudo graças a um menino imerso em trevas, que dedicou sua vida a fazer luz para enriquecer a sua e a vida de todos os que encontraram privados da visão física. Há quem use as suas limitações como desculpa para não agir nem produzir. Ai, é muito longe, eu não posso ir. Ai, está chovendo, eu vou me molhar. Ai, eu estou com uma dor aqui. E vão deixando, enferrujando cada vez mais as suas ferramentas. Vai deixando a sua luz embaixo do armário, embaixo do alqueire, em vez de deixar em cima do velador. No entanto, como tudo deve nos trazer aprendizado, a sabedoria está justamente em superar as piores condições e realizar o melhor para si e para os outros. Ele não se deixou abater porque estava cego, ele simplesmente continuou cada vez mais e continuou cada vez mais. O que será da doutrina espírita se os espíritas não a divulgarem? O que será da mediunidade se os médiuns não permitirem que os espíritos
se comuniquem por seu intermédio. O verdadeiro espírita tem Jesus como modelo e inspiração. Para ele, a evolução é um processo contínuo. Diante das pessoas difíceis, é paciente. Ao ser caluniado, trabalha mais. Diante das ofensas, perdoa 77 vezes. E quando chamado a dar testemunho da sua fé, exemplifica. Em qualquer situação em que nos encontremos, devemos nos lembrar dos ensinos do Mestre. Brilhe a vossa luz. E Jesus disse: meus irmãos, olhai as aves do céu e os lírios do campo, recomendou-nos Jesus. Desde os menores animais, as mais delicadas plantas, até as grandes esferas que figuram precisas e harmonias da imensidão do universo, em tudo percebemos traços do Criador. Se o Pai Celeste por tudo zela, certamente também assim o faz por nós, seus filhos muito amados. Se hoje permite que experimentemos dores diversas, é por saber que delas somos necessitados e essa é a via que nos levará à cura de nossas almas, pelas mazelas morais. Igualmente, como fez a senhora enferma, ou como Louis Braille, permitamos que nossa fé nos salve de nosso orgulho, de nossa maledicência, de nosso egoísmo, de nossa falta de caridade. Se Jesus é o Mestre e o Evangelho é o caminho, a fé é a candeia que pouco a pouco ilumina a escuridão que ainda há em nós. A fé é uma necessidade espiritual que não podemos desprezar. É a lâmpada bússola que nos aponta rumos seguros, impedindo que nos venhamos a abater ante a noite escura das dificuldades. Passo a passo, atendemos às recordações, às recomendações do Senhor. Brilhe a vossa luz. Pensemos nisso. Muito obrigada a todos. Dá uma apuradinha aqui, porque tinha mais assunto, a gente começa a falar muito e acaba perdendo. Mas o essencial era isso, que não podemos deixar a nossa candeia de luz se apagar. Não podemos guardar a nossa vela, iluminar só o nosso cantinho. Se nós pudermos botar lá em cima do poste, nós botemos, porque Jesus é o farol, Jesus é a luz. E Ele disse que nós podemos ser igual a Ele. Então, brilhemos a nossa luz. Muito obrigada a todos. Que Deus nos ampare, proteja, nos dê a todos, voltamos para casa com Jesus no coração.